Boa noite, todo mundo, todas, todos e todos. Esse é o terceiro encontro das rodas de conversa do SESC Tijuca, Ocupação Metaverso e Arte. Hoje, dia 18 de outubro de 2022, temos como tema NFTs de impacto, com a participação do Sandro Micoli, do Cripto Serrão, PV, do Seu Vizinho, e o Jean Guilherme, da Social Cryptoart DAO, que está chegando já já. Quero dar, em nome do Museu XYZ, quero dar as boas-vindas para todos. E a gente começar a nossa roda de conversa. Então, NFTs de impacto, né? Que são esses NFTs com causas e causes, a gente vai ouvir hoje. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem está aqui agora, né? O Sandro e o PV. Então, para introduzir a conversa, saber um pouco dos projetos, saber um pouco da natureza dos projetos e dessa aproximação com a blockchain, com as NFTs, com o metaverso. Fiquem à vontade. Massa. Boa noite, valeu, obrigado, Shima. Meu nome é Sandro Micoli, eu trabalho com arte e tecnologia já tem uns 10 anos, e sou artista programador, e entrei nesse mundo dos NFTs no início do ano passado, no início de 2021. Teve um grande boom, assim, eu fiquei curioso para saber, para entender um pouco mais. No início eu fiquei meio relutante por causa de impactos ambientais e fiquei um pouco desanimado, tipo, pô, vou entrar numa coisa que já começa com um ponto negativo, assim. E aí logo depois surgiu o Rick Nunc e na blockchain do Tezos. E aí comecei a produzir alguns trampos, lançar trabalho antigo e tudo. E meio que comecei a chamar, tipo, amigos, artistas de todas as áreas, assim, para meio que acompanhar, entrar no bonde também. E um desses é o Lipe Canedo, que também idealizou, assim, o Cripto Serrão no início, assim. Ele começou a vender alguns trabalhos também, e como ele já estava atuando dentro do aglomerado na Serra, aqui em Belo Horizonte, no programa do Fica Vivo, eu acho que ele estava dando oficina de audiovisual lá, e surgiu essa ideia, assim, de tentar aproximar artistas da periferia desse mundo, assim, que era uma coisa nova, para mim, assim, que trabalho com arte e tecnologia há um tempo, e principalmente para quem às vezes não tem nenhum contato com isso. Então, aí que surgiu a ideia, e já existia uma proximidade do Lipe e da Raíssa também com o Seu Vizinho, e aí que a gente começou a formular, escrever o projeto, e a gente passou na Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui em Belo Horizonte. Então, assim que a gente conseguiu executar essa primeira edição, assim. E eu vou passar para o PV também, ele falar um pouquinho do como que o Seu Vizinho entra nisso também, como é que foi para eles. Vamos lá. Boa noite, boa tarde, todo mundo aí, ou bom dia, boa madrugada, depende do horário que cada pessoa vai ver esse vídeo aí, né? Oi a todas aí, a todos, a todos. Eu sou o PV, Paulo Vitor Ribeiro, valeu aí, Sandrinha, a introdução. Eu sou empreendedor social aqui do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou gestor e produtor cultural e um dos fundadores do Bloco Seu Vizinho, que é um bloco de carnaval de favela. Estou aqui na sede agora, esses violões, inclusive, são da oficina de violão. E o Bloco Seu Vizinho começou como um bloco de carnaval, mas
a gente foi ampliando as ações e começamos a trabalhar com formação humana através da arte e da cultura. Então, hoje a gente tem outras atividades, como a oficina de violão, como eu falei aqui, diversos públicos, de crianças até idosas, participando. A gente faz eventos, faz várias atividades, sempre valorizando a cultura periférica, a negritude, fortalecendo o território e combatendo desigualdades sociais, de raça, de gênero, enfim, provocando uma mudança mesmo nesse mundão aí. Está acontecendo uma oficina de produção ali agora, do lado de fora, ali, em eventos para uma galera. E eu participei, nas andanças aí, eu participei de alguns outros trabalhos e alguns outros projetos, além do Seu Vizinho, e um deles foi o Fica Vivo. Eu dei oficina de percussão no programa Fica Vivo e conheci o Lipe lá. Então, foi uma forma de aproximação, e o Lipe participa de uma agremiação também chamada Pior Bloco do Mundo, que é um bloco de carnaval. Então, o carnaval em Belo Horizonte foi tomando várias outras frentes, assim, em vez de ficar só no carnaval, tem outras ações que acontecem ao longo dos anos, né, do ano. Alguns blocos, né, nem todos, mas alguns fazem outras ações contínuas, assim. E, então, isso foi uma das coisas que me fez aproximar do Pior Bloco do Mundo, do Lipe. E uma outra questão também que me fez me aproximar desse ambiente da criptomoeda foi começar a pensar, virar uma chavinha de investimento, assim, como botar uma grana num lugar e esse dinheiro render e tipo, gerar grana sem eu estar fazendo esforço físico, né? Isso é uma quebra de paradigma para a galera de favela e periferia, né? Eu não tenho na minha família muitos exemplos de pessoas que tiveram condições de guardar uma grana para investir, assim. E quando a galera falava de investimento na minha família ou aqui no Morro, eu vejo a galera falando muito de poupança, assim, né? Deixar o dinheiro, vamos guardar um dinheiro na poupança para fazer alguma coisa, uma reserva. Então, eu comecei a pensar em outras possibilidades assim, de investimento, saindo um pouco desse tipo de raciocínio. E aí, uma das possibilidades que me veio foi a criptomoeda. Assim. Então, quando os meninos vieram com essa ideia, eu falei, pô, vamos conversar disso com certeza e tal. Então, eu acho que é um projeto que foi bem massa essa primeira rodada. A gente vai falar melhor aí, o Sandro pode trazer alguns dados desse primeira edição do Cripto Serrão, onde foi feito um edital para premiar artistas que transformassem suas artes em NFTs através de uma premiação em criptomoeda. Isso é muito disruptivo, sabe? E aí, ao longo da conversa, a gente pode entrar em alguns detalhes aí de como que foram os desafios de comunicação, os desafios de explicar sobre isso para quem ainda não entendia, não conhecia, a gente também aprendendo no processo, enfim. Aí vamos trocando essa ideia aqui, eu acho que vai ser massa essa conversa. Boa demais essa iniciativa. Eu acho que é legal também firmar a favela no protagonismo aí, na vanguarda da tecnologia. Isso é muito importante. Então, esse papo aqui, estou empolgadão. Vamos que vamos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Chegou o Jean. Então, Jean, a gente está abrindo aqui os trabalhos, cada um se apresentando, falando um pouquinho do projeto. E é isso, a gente queria... O Sandro falou um pouquinho, o PV falou um pouquinho, e aí agora é com você. E aí, boa noite, geral. Salve! Muito bom. Cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei a tempo. Deu tudo certo. É muito doido estar ouvindo a voz do Shima depois de tanto tempo assim, trocando ali no início desse rolê todo ali, dessas descobertas, a gente se reunindo, a galera trocando e descobrindo as paradas. Me chamo Jean. Prazer aí, geral. Não conheço todo mundo. Provavelmente eu estou trocando ideia pela primeira vez aqui. Estou aqui representando o nosso movimento do Social Crypto Art, né, que é o nosso dia, o nosso ideal na minha visão, assim, no meu propósito. Eu acho que a gente quer estar fazendo uso dessa tecnologia que a gente conhece, que a gente está vivendo isso aí intensamente, sabe? E pensar isso com propósito de impacto no mundo real mesmo, que eu acho que é o que a gente está conversando aqui em comum, sabe? Que é o que a gente já carrega, querendo ou não, com nós, né? Conosco, né? Então, podia estar em qualquer outra bolha, qualquer outro tema, a gente já está falando sobre isso e sobre o poder e o impacto que a gente tem fazendo qualquer ação, sabe? E é isso, a gente começou esse movimento ali
eu nem lembro quando, mas tem um pouco mais de um ano, assim, foi quando eu descobri toda essa doideira, toda essa loucura, e automaticamente foi uma visão muito ligada uma com a outra, sabe? De ter que transformar isso, ter que usar isso ao nosso favor, porque a gente estava precisando urgentemente, sabe? Então, nasceu de uma forma muito natural. Isso, não sei que barulho é esse. Provavelmente. Ah, tá. Provavelmente são pontinhos que eu vou ganhando ali, ó. Tá batendo na wallet. Tá só entrando aí. Bem-vindo aí a galera que tá chegando agora. E é isso, vamos trocar ideia. Acho que eu tô aqui para trocar mesmo. Tô representando aqui também o Morro Santo Amaro, que é onde eu sou nascido e criado. Sou artista visual, né? Tenho esse trabalho artístico voltado para novas tecnologias, então minha visão artística é pesquisando sobre inovação e tecnologia dentro da favela. Então, carregando todo esse potencial, toda essa energia e essa atenção que esse universo cripto, o universo da Web3 está tendo, né? Está trazendo e em relevância e virando esses holofotes para dentro da favela, levando equipamento, levando estrutura, levando acesso e oportunidade para a galera. Então, vamos desenrolar esse papo aí. O Sandro falou que veio com um monte de perguntas para você, dando spoiler. Cara, eu fiquei... Porque assim, né, o Cripto Serrão, a gente começou com essa ideia de, vamos premiar artista, vamos conseguir, tipo, disseminar essa arte que às vezes, né, tem uma dificuldade de sair do morro, de sair de alguma quebrada, assim, de ultrapassar, assim, territórios e tudo. E, e quando a gente estava escrevendo o projeto, eu lembro que eu vi uma residência artística fora, assim, mas que ela era toda voltada, girava em torno de uma DAO. Assim. Eu fui multado. Tá rolando, tá rolando. Tá falando? Tá. E aí a ideia dessa residência que eu vi era tipo assim, os próprios artistas, eles entravam na residência, ganhavam uma grana para poder desenvolver um trabalho, e depois disso, esses artistas, eles definiam, tipo, né, esses trabalhos depois eram vendidos, gerava algum tipo de grana ali, e os próprios artistas que participaram ali, eles que iam decidir como que seria a próxima residência, né? Então, poderia ser uma residência, poderia ser só um prêmio. Então, era tudo girava em torno da DAO, assim. E quando a gente escreveu o Cripto Serrão, a gente pensou assim, vamos criar uma DAO também. A gente não sabia nada, colocou no projeto. E depois que o projeto começou, a gente trocou ideia com o Pedro Parracha, ele deu oficina de introdução de criptomoedas para os artistas, e a gente começou uma movimentação assim de fazer uma DAO, mas a gente percebeu que isso seria um projeto à parte, assim, né? Que isso que seria uma coisa muito maior. E tudo. E aí eu queria ouvir mais de você, Jean, assim, de como que é o rolê todo do Social Crypto Art DAO, né? Sei lá, porque assim, uma dificuldade que a gente teve quando a gente começou foi meio que criar assim um momento para os artistas falar assim, pô, massa, eu vou, né, dedicar algumas horas para entender esse rolê e tentar, né, ver como que isso pode me beneficiar, assim. Aí eu queria saber, ouvir um pouco da sua experiência, como é que é e tudo, e como é que está caminhando. Eu acho que não só eu, mas todos nós, quando a gente escutou pela primeira vez falar sobre DAO, a gente ficou tipo, caraca, é isso que eu preciso, meu Deus, vambora. Enfim, o DAO, né, no caso, foi tipo, é o conceito, né, que carrega toda essa vontade e esse potencial da descentralização que a gente tanto quer, né? Mas para mim também é uma parada bem difícil, assim, tipo, não é uma parada que é funcional. Tipo, a gente não tem pessoas, não tem tantas pessoas que fazem esses smart contracts. Então, foi inclusive não sei se você estava falando da residência, se é diretamente da Ricket Nunc, se é da Não, Tibu, não. não, era uma outra, era uma outra. Porque, tipo, eu participei da residência da Ricket Nunc, né, que foi a Tibu. Pô, foi ali bem no comecinho, foi a primeira e a
a primeira e última residência que rolou, né? Depois que rolou tudo que rolou. E aí eu vi o Rafael falando sobre tal, eu falei, nossa, mano, é isso é isso que a gente precisa, sabe? Tipo, aconteceu que surgiu a ideia de fazer esse projeto, esse movimento, só que, de certa forma, isso estava muito centralizado sobre mim, sabe? E isso era a última coisa que eu queria. Uhum. Então, eu falei, mano, a única forma de eu descentralizar essa parada é através de uma DAO, sabe? Mas, mesmo assim, é um trabalho ainda complexo e difícil da gente fazer, sabe? Porque a gente precisa de pessoas que estejam dispostas com a mesma causa que você está propondo, sabe? Então, eu penso muito nessa relação, tipo, da DAO, de que forma que a gente vai conseguir trazer isso para o mundo real, sabe? Então, vai ser tipo, mano, a pessoa vai juntar um poder de voto através de quantidade de garrafa plástica que ela juntar, tá ligado? Então, tipo, ela vai receber grana em volta daquilo. Então, sabe, tipo, que a gente tá falando sobre um território, essas pessoas têm que fazer o corre delas, sabe? Então, tipo, de que forma que a gente consegue trazer simplificar, né, mano? Tipo, a gente fica falando aqui termos, tipo, falar sobre interoperabilidade, a gente falar sobre a blockchain, falar sobre smart contracts, tipo, mano, vai ficar todo mundo boiando e ninguém vai entender nada do que a gente tá falando, sabe? Eu acho que tipo, eu acho que essa parada da DAO é a gente trazer, tipo, por exemplo, a gente pode funcionar como uma DAO aqui, tipo, em mesa no Zoom, sabe? Vamos levantar as pautas, vamos votar, vamos definir e tal, isso aqui. Então, tipo, acho que é um conceito muito simples e, ao mesmo tempo, quando a gente leva para esse mundo digital, né, on-chain, tudo que a gente vai levar para on-chain acaba, tipo, adicionando algumas linhas de código que alguém não vai entender, né? Então, enfim, é uma parada que é o que a gente quer, que é o ideal, mas é uma parada também que não é uma realidade, assim como o metaverso que a gente tanto ouve falar, né? E também é muito doido assim também, porque eu não sei se a gente está preparado para interagir e como DAO, sabe? Eu acho que tipo as pessoas é bem difícil assim a gente falar sobre descentralização, falar sobre essas questões, mas a sociedade ainda precisa ter essa transição, né, de comportamento, né, para entendimento do que é, o que são essas novas propostas, né? Total, total. E é o que você falou, né? Assim, dá para a gente, né, funcionar como uma DAO aqui, mas na hora que entra, né, algum conceito, alguma nova tecnologia ali, a coisa já fica um pouco mais complicada né, de ser visualizada, né, de ser absorvida, né? Pelo fim das contas, é uma votação, é um consenso, né? É uma forma de entrar em consenso. Mas massa, assim, eu acho que isso, né, isso, você falou assim, você falou que isso surgiu para você no início, né, de não ficar tudo sobre você, assim, é uma coisa que eu penso também, de, né, se é um projeto, né, para artistas do morro, artistas da favela, assim, eu acho que essas pessoas que são as pessoas que deveriam decidir, né, o caminho que isso tem que tomar, né, então, né, eu acho que é por aí também, acho que estamos, né, eu ainda estou Exato. aprendendo um pouco, né, mas... Inclusive, eu acho que nessa construção a gente poderia, tipo, somar, né? Tipo, questões que permeiam estão ao nosso redor, né? Então, tipo, sei lá, a gente precisa levantar algumas questões para organizar quais serão as melhores formas de fazer uma parada funcional num ecossistema ali de um território, sabe? E aí, sei lá, tipo, é uma parada que eu quero muito fazer, assim, que é, tipo, ter algo funcional, tipo, de ponta a ponta, sabe? A gente Uhum. fica muito nos conceitos, a gente fica muito preso em que a gente pode fazer, a gente fica muito preso, tipo, eu particularmente também tenho muito essa questão de falar sobre o futuro, falar sobre inovação, de alta tecnologia, e ao mesmo tempo tem coisas que são muito mais simples que a gente tá errando ainda, sabe? A gente precisa acertar, precisa entender, estudar qual é a melhor forma de falar sobre isso. Então, sei lá, eu acho que terminando essa troca aqui, assim, acho que a gente poderia se reunir para começar a definir quais seriam os pontos mais importantes
é para a gente ter algo funcional de fato, assim, sabe? Porque é isso, tipo, se a gente não tiver a tiazinha da esquina que aceite cripto, não vai fazer sentido, eu só vou ficar, tipo, comprando, e, Uhum. tipo, te falar a verdade, eu nem fico comprando e vendendo, não, tipo, a única forma, tipo, a maior forma de eu fazer grana com esse rolê todo é produzindo minha própria arte, sabe? Me expressando pessoalmente e com esse poder ao meu redor, sabe? Então, tipo, nem tenho tempo para ficar tradando, não tenho tempo para ficar, tipo, sabe? Enfim, a gente precisa de fato que essa parada funcione no ecossistema. Então, É isso, é isso. Eu acho que essas barreiras tecnológicas, né, às vezes atrapalham chegar assim, mas acho que essa que é a ideia, assim. Estava até falando pro Marlos antes também né, da experiência que a gente teve de fazer a exposição no museu e depois trocando ideia com os próprios artistas, né, tipo assim, e aí, vocês conseguiram ver o trampo de vocês lá no museu e tudo? E a grande maioria não conseguiu, saca? Porque, tipo, né, o dispositivo que tinha ali não conseguiu acessar, deu uma travadona e tudo, né? Então, até pensei assim para a próxima edição do Cripto Serrão de junto da exposição presencial ter uma estação de realidade virtual ali que as pessoas possam ir para ter essa experiência também, né? Para não ficar uma coisa, né, excludente, né? É justamente o contrário que a gente está tentando fazer, né? Tem que aproximar esses dois mundos, assim. Queria saber, assim, dentro do projeto, do que vocês idealizaram, assim, a gente quer... eu queria saber um pouco dessa diferença entre o que a gente planejou, o que vocês queriam fazer, tipo, até com a própria tecnologia mesmo. Então, assim, vamos mudar a realidade da... É difícil falar e navegar ao mesmo tempo, mas eu queria mostrar aqui. É, Dentro do que vocês propuseram, né? O projeto do Criptocerrão teve o apoio da prefeitura, então teve um aporte, né? Um financiamento para ajudar esse projeto a deslanchar. Aí eu queria entender, assim, isso, como é que vocês sentem que esse projeto se gerou impacto, mudou alguma coisa, até entrando nesses lugares mais delicados, assim, de pensar, poxa, dá para fazer um próximo melhorando isso. É, Enquanto é, isso, quando você estiver falando, eu vou passear aqui pelo museu para mostrar. massa, massa. Assim, né, o projeto ele foi escrito a gente pensando em premiar 30 artistas com, né, R$ 500 que seriam convertidos para moeda de tesos e, né, e premiar cada artista diretamente com tesos, assim. Então, uma das coisas que a gente já tinha pensado desde antes era assim, não só, né, um projeto para premiar artista, mas também um projeto que inclui uma formação no meio, né? Então, que as pessoas pudessem, às vezes a pessoa, tipo, né, nunca ouviu falar de NFT, mas está a fim de participar, queria entender um pouco mais, então o projeto já tinha isso, tipo assim, todo mundo né, que participar ali vai ter uma oficina, tanto explicando o que é criptomoeda, né, blockchain, esses conceitos todos, e uma outra oficina também explicando a parte mais prática de NFT mesmo, né, de como assim, beleza, agora você tem sua carteira, você tem alguns textos na carteira aí, como que você faz para subir um trampo, onde que você vai para divulgar, enfim. E aí, eu acho que o primeiro, né, a primeira coisa assim que num primeiro momento a gente achou, né, a gente ficou um pouco chateado assim da quantidade de inscritos, né, porque a ideia era premiar 30 pessoas e a gente teve 25 inscritos. Então a gente teve que meio que repensar como que a gente ia distribuir esse prêmio,
né, que era para mais pessoas e menos pessoas se inscreveram e tudo. Então teve muito essa reflexão depois, assim, né, tipo assim, como que a gente pode, né, pode melhorar essa comunicação, né, ou pensando muito nisso, que às vezes a pessoa não teve uma vontade de se inscrever ali por se tratar de um assunto, né, entre aspas, né, para alguns ali polêmico ou meio ainda, né, incerto o que era aquilo e tudo. Mas mesmo assim, mesmo tendo, né, depois a gente foi refletindo assim sobre o processo todo e a gente viu esses inscritos como uma grande vitória, assim, porque né, inicialmente o projeto era para acontecer especificamente no aglomerado da Serra, no sentido de premiar artistas, só os artistas da Serra, e depois a gente pensou, não, vamos expandir isso para Belo Horizonte inteiro, assim. E desses 25 inscritos, a gente teve inscrição de 8 regionais diferentes, não, 8, de 9 regionais diferentes não, de 8 mesmo, de 8 regionais de Belo Horizonte, assim. Então, a gente percebeu que o projeto, tipo, né, assim, meio que atingiu muita gente, chegou em outros lugares, chegou em outras quebradas, assim, e, né, e no fim das contas, a gente, né, teve 3 curadores que fizeram a seleção dos artistas. E aí, para a exposição mesmo, tanto a física quanto a presencial, foram 10 artistas que foram premiados. E eu acho que esses foram alguns dos processos assim que a gente já está refletindo assim para uma segunda edição, né, de como melhorar, de como pensar, né, nessa comunicação. Eu acho que o fato dessa primeira edição, assim, a gente está super feliz com o resultado, né, com o que aconteceu. A gente espera que numa próxima, assim, né, tenha um engajamento melhor também, né, maior com outras pessoas e tudo. E é isso. Às vezes, PV, às vezes você podia falar um pouquinho também né, da perspectiva do seu vizinho também, na questão toda de entrar nesse mundo que às vezes não é tão simples de entender também, né, de criptomoedas, NFTs, assim. Foi um processinho também, né, de meio que aprendizado para todo mundo, assim, né. Eu já sabia que era NFT, já vendi alguns, mas, né, tocar um projeto assim já foi outros desafios que surgiram. Vamos lá. Eu estava aguardando você terminar Uhum. e fui vendo alguns pontos que você comentou. Eu acho que, assim, enquanto morador de favela, mano, de periferia, eu acho que, sim, eu acho que foi um ato mesmo de coragem, tá ligado? Assim, de trabalhar com arte e tecnologia de vanguarda, assim, lá na frente, assim, uma coisa que ainda não está tão bem difundida. E a favela sempre fica muito para trás, assim, várias coisas, assim. A parada chega no morro quando já é commodity, sabe, assim. Então, acho que foi uma experiência muito massa, assim, de estar ali já aos trancos e barrancos, aprendendo no processo, já desembolando desde o início. Você está me ouvindo? Parece que travou aqui. Oi? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? E sobre o lance de ter tido um financiamento, assim, um comentário que eu acho que é importante fazer, esse projeto ele foi financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. E aí, assim, do mesmo jeito que tem uma galera que eu comentei mais cedo que está fazendo um curso aqui de formação em produção de eventos, a gente entrou nessa discussão, assim, como que existe um recurso público para a cultura, igual tem para saúde, para educação e tal, e a gente, enquanto morador de favela e periferia, a gente deve acessar esse recurso também, uma parte da fatia desse bolo, sabe assim? E muitas das vezes eu vejo tanta gente do morro não conseguindo acessar esses editais, porque o jeito que eles são escritos, a técnica, até o jeito de se inscrever já é mais difícil mesmo. Então, assim, eu acho que é importante a gente correr atrás de recurso público, sim, e vejo que
quando a gente foi falar ao longo do processo, em algumas rodas de conversa e tal, até o setor privado se interessou, sabe, assim, pelo projeto, pelo Cripto Serrão. Então, a gente também faz esse meio termo, assim, de esses equilíbrios de ter suporte tanto de recursos públicos, mas também privado, enfim, né, da gente fazer a coisa acontecer, né? No fundo, a gente precisa de grana para fazer a coisa acontecer, né? E eu acho que foi muito impactante, positivamente, velho. Teve muito desafio, porque a gente teve que pensar em áudio de moto-som para rodar dentro dos morros, sabe assim? Ainda rola uma comunicação muito offline, assim, muitos artistas, mas que a gente está falando de tecnologia, de ponta, de criptomoeda, alguns artistas talvez ficaram sabendo por uma moto-som que passou rodando perto da casa, saca assim? Porque às vezes a pessoa está num momento ali que está sem Wi-Fi, pá, e aí ouve uma moto de som passando. E aí como que a gente comunicar num áudio de menos de 1 minuto, que a gente ia passar criptomoeda correspondendo a mais ou menos R$ 500, enfim, foram alguns desafios de comunicação, mas rolou, sabe? Tipo assim, como que você fala em menos de 1 minuto que a gente vai passar uma premiação que corresponde a R$ 500, só que em pesos, sabe? Tipo assim, foi muito doido, velho, e rolou, assim, sabe? E eu acho que o mais massa do processo mesmo, assim, do CryptoSerrão foi o processo formativo, sabe? Assim, essas formações que tiveram, essa paciência e essa proximidade de tipo assim, ó, véio, como que você abre uma carteira, sabe, tipo, que é NFT. Eu acho que o processo de formação é o mais massa, assim, além de, lógico, da geração de renda também para artistas que estão ali, mas a gente bota muita fé nesse processo de formação aqui no seu vizinho, porque isso vai nos dando autonomia para ficar independente, sabe, assim, e correr atrás de outros espaços, outros lugares que previamente estão, geralmente, socialmente definidos para a gente, sabe? E ainda sobre o impacto, teve uma das pessoas, artistas que participaram com a gente, ela participou de um outro concurso, num edital grande, que é o Cura, que não sei se vocês conhecem, o Cura trabalha com... É grande, né? Então, um artista do Cripto Serrão ganhou o Cura, ganhou o edital do Cura. 2 artistas do Cripto Serrão apareceram na TV, sabe assim, numa reportagem. Então, assim, rolou essa parte de imprensa também. Então, assim, tudo isso fazendo a galera do morro, a galera preta, a galera de periferia, artista, botando a cara e fazendo os trampos crescer, confiando no seu trampo, sabe assim, fazendo uma renda com isso. Então, assim, são várias e várias dimensões que eu acho que nem dá para trazer tudo aqui, sabe? Mas foi muito desafiador e muito impactante, acredito. E aí, para os próximos, a gente, criptoserrões aí que a gente possa fazer, a gente está mais próximo, melhorar cada vez mais os processos de formação, talvez trabalhar com uma imersão, talvez trabalhar mais o conceito de DAO com a galera, que não foi possível dessa vez ainda. Teve um artista especificamente que eu sei que ele foi premiado e ele não conseguiu participar das formações e ele não conseguiu, inclusive, receber os tesos nas moedas dele, assim. Olha que doideira. A pessoa já tinha passado, mano. Era só tipo assim, mano, chega aqui que você vai pegar uma grana, tá ligado? E um cara não colou, assim. Então a gente vê que o buraco é mais embaixo, assim. Tipo, a gente tem que reconhecer que é complicado, que nem todo mundo tem acesso, mas não vamos baixar a cabeça por causa disso, vamos continuar tentando e tentar realmente descentralizar isso o máximo possível, assim, sabe? Porque eu acho que tem muita galera foda no morro, nas periferias, que só por falta de oportunidade que às vezes não consegue aparecer. Tendo oportunidade, a galera deslancha, mano. Por enquanto é isso, assim, tem muito assunto, mas vamos trocando ideia. Não, é muito bom a gente ver outras pessoas falando sobre o mesmo assunto em lugares diferentes, porque a gente vê que a gente não tá sozinho e não tá maluco, né? Pô, tipo, maneirão, tipo, pô, muito doido, muito foda. Bom, bom demais mesmo. Enfim, isso é muito doido, cara, que a gente não tá. A gente tá falando sobre uma parada que é muito grande, sabe? A gente fala sobre uma parada que vai mudar, tá mudando muitas vidas. Tipo, a gente tá falando sobre uma mudança, uma revolução que tá mudando a estrutura da sociedade como um todo, né? Então, é uma responsa sinistra aí. E quem tá na frente aí, fi, é um movimento doido. Eu acho que a dificuldade, o PV, acho que a dificuldade é geral mesmo, não é só... É porque é tudo muito novo mesmo. Eu imagino que... Eu estava imaginando que teria talvez uma barreira tecnológica, mas
hoje tem as carteiras você consegue ter no celular também. Acho que é muito desse beabá mesmo, né? De operar, baixar. Assim, baixar todo mundo sabe baixar, mas esse começo também de aprender a operar, né? Entender que quando você aceita não tem mais volta, não tem aceitar e depois voltar atrás, né? Nesses contratos. Contrato é sim ou não, né? Aceita ou rejeita. E eu acho que tem essa dificuldade, eu fico pensando, essa dificuldade é geral mesmo, de todo mundo. Todas as rodas de conversa que a gente está fazendo, surgem dúvidas assim que são desse beabá mesmo, né? Onde que minta, como que minta, onde que rede que você estrutura e onde que você vai lançar sua coleção, né? Eu acho que é bem assim, onde que baixa a carteira. A gente está nesse começo mesmo, bem cru, né? Acho que todo mundo chegando assim, mas o que me impressiona é a finalidade que vocês deram para os projetos, sabe? De criar um impacto social, de mudar a realidade dessas pessoas. Eu acho que essa primeira experiência, eu queria ouvir o Jean falando um pouquinho desses. Eu queria que você falasse da experiência da DAO, né? Assim, de como é difícil, do que está sendo difícil, né? Para essa DAO realmente existir. E assim também, acho que trazendo as dificuldades, a gente começa também a plantar essa semente de pensar soluções, né? Pensar junto. Eu nunca vivi DAO, de fato, que funcionasse. Então, eu acho que é legal trazer assim, estava pensando em fazer isso, mas não está acontecendo, né? O que que... É, mais ou menos, tipo, toda enxergar essa questão do fato, tipo, de estar trazendo tá fazendo uso dessa tecnologia pro impacto social, acho que foi uma parada muito automática, assim, sabe? É o que eu falei, tipo, a gente podia estar, tipo, em qualquer outra circunstância, mas, tipo, de onde a gente veio, a gente já tá falando sobre isso, sabe? Porque tem muita gente envolvida. Eu acho que a maior relação, assim, a maior dificuldade em relação às DAOs, eu acho que é inserir, de fato, o que a gente vive no cotidiano de outras pessoas que ainda não estão vivendo isso que a gente vive, sabe? Eu acho que, tipo, ali a gente vai ter que estar dividindo espaço, o tempo dessa pessoa para ela, tipo, tomar uma decisão sobre uma certa parada no meio do dia a dia dela ali, que ela vai ter, tipo, milhões de responsas para fazer, sabe? Tipo, nem todo mundo tá ali, tipo, de frente para um celular, de frente para um computador o tempo todo. E é isso, eu acho que são pessoas com objetivos semelhantes, com vontades semelhantes, olhando para um propósito em comum, sabe? Tipo, votando, definindo, alterando, melhorando para modificar alguma coisa, sabe? Eu acho que quando a gente começa a falar em código, eu acho que a gente vai distanciando aos pouquinhos, assim, sabe? Tipo, as pessoas. Eu acho que é pegar esse código e traduzir, sabe? É tipo, a gente pegar e... Eu acho que um exercício bem interessante, assim, se eu conseguir explicar para o meu irmão, de 6 anos, o que que é o que eu estou fazendo, eu acho que eu tô sabendo explicar, sabe? O que que é. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Vou puxar, estava aqui na paralela, vou puxar a imagem do... É o Willand, né? Isso, aham.
Vou compartilhar a tela aqui para... Pronto. É a Wieland. O Wieland, né? Não binário. Que ganhou o prêmio do Cura. Ah, aqui não tem instalado. Se tiverem a imagem do instalado, manda aí para a gente ver. Que eu acho que isso é uma super abertura, né? De caminho, assim. Começa pequeno aí com o projeto do... Aconteceu alguma coisa aqui comigo. Eu não sei se já tem postado o resultado desse trabalho, mas mas eu achei muito massa, assim, e a primeira vez quando eles anunciaram a chamada, né, a pessoa tinha, um pré-requisito, a pessoa tinha que já ter pelo menos um trabalho mintado, e depois eles fizeram uma mudança, tipo, mesmo se não tiver trabalho mintado, chega aí, tudo. Que eu acho que essa é uma parte que é mais importante, assim, né, de realmente conseguir abrir esses caminhos, né? Às vezes a pessoa, tipo, tem um interesse, mas, né, não tá com um saco ali para, tipo, deixa eu ver um vídeo aqui sobre o que que é isso e, tipo, achar essa informação, né? De ter alguém guiando, assim, acho que facilita tudo. E... Então, teve essa... eu me lembro assim, quando o Cura lançou o edital do NFT, teve muito hate, né? E aí eu queria saber, no CryptoSerrão, assim, quando eles lançaram um projeto, é porque impactou para mim, assim, na minha rede, na minha bolha, veio uma Uhum, onda do Cura, né? uhum, uhum, Muito, mas eu não senti tanto isso do CryptoSerrão, do seu vizinho. Vocês, como que foi, assim, lançar... É porque ainda é um assunto polêmico, né? Desde o uhum. começo e até hoje. Mas como é que foi para vocês trazer isso para a comunidade, sentir esse feedback e contornar? Uhum. Eu acho que assim, o lance, acho que o CryptoZero ele já nasce cripto, né? Então não é uma coisa tipo cura que, né, tem uma atuação, tem um foco e do nada lança né, propõe um outro caminho, assim, né? Então, a gente teve algumas coisas assim de rede social, né, de receber algumas mensagens de algumas pessoas, tipo assim, pô, mas isso não é ruim para o meio ambiente, mas né, assim, essas eram realmente diálogos, sabe? Tipo assim, não era simplesmente alguém chegando e descendo a lenha e sem querer conversar, assim. Acho que algumas pessoas, as pessoas pelo menos que se manifestaram, né, tinham uma vontade de realmente entender um pouco. Teve algum ou outro, assim, acho que no Twitter, né, que não queria nem saber assim sobre o que era o projeto nem nada, viu, tipo assim, arte e cripto, nossa, lavagem de dinheiro, absurdo. Então, assim, sei lá, eu acho que faz parte, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, assim, para qualquer projeto né, que esteja explorando uma tecnologia muito recente, acho que faz parte meio que tem que ter que enfrentar essa desinformação, de ter que conseguir, né, precisar explicar um pouco, né, mostrar tipo os vários lados, né, assim, as várias perspectivas de uma coisa, né, não é assim, né, não é só porque, sei lá, fogo mata que a gente não pode ter fogo, né, umas coisas assim. Então, tipo, acho que, né, a gente não teve um recebimento negativo nesse sentido, não, em relação ao NFT. Acho que é mais uma questão né, de explicar o que que é, né? Acho que muitas pessoas, mesmo artistas, né, assim, pô, eu vi que está tendo isso de NFT, mas não tenho a mínima ideia como é que é isso. Então, acho que essa que é um obstáculo que ainda é difícil, assim, de passar, de conseguir
né, explicar de uma forma clara o que é essa tecnologia, como que ela funciona, né, e como que ela pode, né, beneficiar o artista em vários aspectos também. Posso fazer Fazer um uma comentário. pergunta? Ah, não, fala aí então, PV, depois eu Tá. pergunto. Quer fazer pergunta? O meu é nesse assunto ainda aí, respondendo aí sobre o CryptoSerrão da possibilidade de hater. Mas quer fazer a pergunta primeiro ou pode concluir aqui? Complementa aí. Tá, Pode. vamos lá. O que pega? Eu acho assim, né? É isso que o Sandrinho falou, o fato dele já ter começado no ambiente cripto, assim, no ambiente já do metaverso, das NFTs e tal. E isso era a novidade, né? Assim, ao contrário do Curas. Então, acho que a galera ficou bem empolgada na possibilidade de ter a arte ali do analógico vindo para o ambiente virtual. Só que a gente também fez uma exposição presencial, sabe? Uma exposição concreta também. Estava aguardando ver se você ia comentar isso, Sandrinho, porque no final do projeto, dessa primeira edição, as pessoas se encontraram mesmo, assim. Então, rolou essa troca de ideia, enfim, também, que acho que foi potente, foi massa. Gente que, às vezes, nunca tinha pisado aqui no Aglomerado da Serra, ou de outras periferias e tal, colaram, pisaram, né, no território mesmo, então teve esse encontro presencial, que também foi massa, de ver, conhecer a obra ali, ter essa exposição. Então, a gente mesclou os dois, assim. Então, a gente não viu nesse sentido, críticas, assim, né, que não são construtivas, né? E aí, sobre o processo formativo e sobre como explicar isso para a galera ao longo do projeto, eu lembro uma vez que a primeira vez que eu entrei no museu, XYZ, eu fiquei empolgadaço, eu fiquei assim, nossa, parece um videogame. Foi o paralelo que eu consegui fazer, assim, pô, já tenho 35 anos, a coisa mais parecida que eu tinha vivido em relação a isso era um videogame, assim, que eu nem curti tanto videogame na infância, enfim. Mas eu comecei a falar, galera, isso parece um videogame, imagina a sua arte aqui dentro do, do gráfico de um videogame, saca? Mas sua arte vai estar aqui dentro desse museu e uma pessoa pode ver sua arte de outro canto do mundo e comprar, e aí, à medida que ela vai passando para frente, sempre vai pingar uma graninha para você que fez inicialmente, enfim. Foram alguns processos meio que de metodologia mesmo, assim, o mais simples possível, de fazer umas analogias o mais simples possível para a galera ir curtindo e entendendo, assim, sabe? E eu acho que a galera, na verdade, achou massa, assim. Então, a gente não passou por isso como cura, né? Só trazendo mais alguns elementos aí em relação a como que foi o retorno da galera, sabe? Em relação ao cripto, assim, no caso aqui do Cripto Serrão, com o seu vizinho. Acho que tem um preconceito assim em relação a esse tema, assim, uma certa resistência, né, para as pessoas que nunca pesquisaram sobre e só foram bombardeadas de informações e notícias enfim. Eu acho que quando a gente chega com a proposta, né, de fazer uso do que elas sempre ouviram para uma parada tipo de impacto que vai ter tem um conceito, tem uma importância ali para estar acontecendo, acho que a resistência é menor, sabe? As pessoas já, pô, não, pô, maneiro, consegui enxergar alguma coisa, sabe? Pô, então não vai ser só, tipo, não vai ser só o meio ambiente que, tipo, sabe? Tipo, sei que, a energia e tal. Não, tipo, é uma parada que é real, sabe? Tipo, tá dentro do entendimento dessa pessoa que dá para usar aquilo ali para mudar a vida de outras pessoas, sabe? E aí eu acho que é a abertura que a gente vai criando, né? A gente vai tipo, dosando, tipo, a forma que a gente vai, tipo, abordar sobre o tema, sabe? Tipo, a gente começa a falar o mesmo idioma que a pessoa, sabe? Falar, tipo, tem um monte de gente passando sufoco, tem um monte de gente precisando de oportunidade, tem um monte de gente que é artista e não está expondo, tem um monte de gente que é artista e não tá fazendo arte, sabe? Não tá produzindo nada. Então, são oportunidades que vão nascendo ali e que as pessoas começam a se identificar com aquilo, né?
Eu acho que é isso, é tipo criar, falar, tipo falar a mesma a língua das pessoas que estão por fora, sabe? Eu acho que se a gente sintonizar certinho assim com essa falta de entendimento da maioria das pessoas, acho que a gente acerta e consegue fazer essa mensagem se espalhar da melhor forma, sabe? Eu estava pensando É. muito assim, tipo, eu estou meio que estudando, porque meio que tipo, ah, acho que vai ser um pouco difícil, tipo, de salvar o mundo, assim. Então, tipo, se eu conseguir mudar um pouquinho o Santa Amaro, vai estar bom, sabe? Então, eu quero começar a usar como se fosse um laboratório, porque se começar a funcionar ali naquele lugar, a gente começar a gerar um movimento, uma parada que seja, de fato, fazer uso disso, sabe? Eu acho que a gente já tem um checkzinho ali para falar, ó, a gente tem aqui o Santa Amaro na lista aqui para que tá funcionando, sabe? Tá on-chain ali, tem a DAO, tem tipo é uma cooperativa, tem tipo, mano, as impressoras 3D imprimindo ali com material reciclável, sabe? Tem as tiazinhas catando garrafa para não sei o que, tá participando, as tiazinhas estão dando opinião, estão votando ali, tipo, com, sabe, sei lá, com alface que elas colheram da horta comunitária, sabe? Então, enfim, é pensar essas paradinhas assim, tipo, num contexto mais fechado, sabe? Que a gente consegue ampliar e falar, não, o mundo inteiro agora está pronto, está preparado para viver essa nova proposta de vida, né? Enfim, uma loucura. Pô, então, pessoal, parabenizar aí o projeto de vocês, pô, muito legal ouvir em detalhes, né? E eu fiquei muito curioso por essa dificuldade, né? Porque, como vocês até falaram, que o Wicket Nunc, mais uma vez aparecendo aí, né? A importância da plataforma na Tezos, que trouxe uma certa inclusão, né? E na minha percepção, era super inclusivo para o Brasil todo, porque vi muitos artistas, né? De várias camadas sociais, de vários estados, da periferia, né? Então a impressão que eu tinha é que era muito inclusivo, mas vocês trouxeram que ainda tem um longo trabalho pela frente, né? Mas eu acho que o Shima trouxe bem também que, até pelas rodas que a gente fez aqui, que isso é meio que geral, né? Até quem tem internet tem condições, tem muita dificuldade às vezes de entender. Mas aí eu queria saber também o lado pós o que vocês fizeram, né? O positivo, no caso do Criptocerrão, né? Os artistas que fizeram a formação, né? O que eles falaram depois, que eles, o feedback deles depois que eles ganharam o prêmio criptomoeda, né? E o Jean, pô, agora tá famosão, fez até propaganda aí explicando o que é NFT, que dá para comprar NFT de R$ 1, né? Queria saber também os feedbacks que ele teve. E do Cripto Serrão também, né? Dessas campanhas que vocês fizeram nas redes sociais explicando, né? O que vocês receberam de positivo ou não. Não só essa questão do hater, mas de compreensão do tema. E saber também do Jean, né, desse projeto que ele está fazendo lá, se as pessoas já passaram a entender, né, como é que elas estão reagindo, porque a sensação que eu tinha é que essa coisa do cripto que é meio alastrando rede, Tá travando um pouquinho, Marlon, se estiver ouvindo. dando certo, né? Tá, será que voltou agora? Não, é só para concluir aqui, é que a minha impressão é que o mainstream, aqui no Brasil pelo menos, né, tá sempre criticando e que a cripto já tinha chegado, se alastrado até as periferias, né? E eu não sei se eu tô, é uma percepção válida,
Mas eu queria ouvir de vocês isso, né? O feedback que vocês estão tendo positivo das pessoas que estão começando a entender, né? Dos artistas, ou da comunidade lá do Jean, né? E esses materiais educacionais que vocês fizeram também, que interessa muito a gente, até que está com esse projeto do SESC, né? Para levar esse entendimento geral, né? Essa divulgação. Nossa. Sim, eu acho que, igual o PV falou, uma hora assim também, né, né, às vezes, né, quem tá no morro, às vezes não tem uma condição de falar assim, sobrou uma grana aqui, vou usar essa grana para investir, né, e às vezes de receber um tanto de cripto ali, né, pode fazer a escolha ali de se ia guardar aquilo para vender quando a moeda estivesse valendo mais alto, né, eu ia comprar alguma coisa e tudo. Então, foi uma coisa assim que durante a oficina, né, a gente, né, foi dito assim para todo mundo, mas a realidade é outra também, né? Então, assim, na hora que a gente fez a transferência dos pesos para as carteiras das pessoas, dos artistas e tal, aí alguém já perguntou, mas é muito complicado para sacar isso tudo? Eu, tipo assim, nem é não, quem estava dando essa oficina foi o Coxa, que deu a oficina de NFT e tal. E aí, não é difícil, não, tipo assim, não é muito tópico né, para a gente falar aqui, mas vou mandar um link, tudo, é bem tranquilo, é bem fácil, assim. Aí ele mandou o link, tipo assim, 10 minutos depois, uma pessoa já estava assim, já chegou o Pix na minha conta aqui, tipo assim, já caiu a grana, saca? Eu acho que muito isso né, de achar que complicado, criptomoeda, sei lá o que e tudo, tipo, velho, isso vira dinheiro na sua conta mesmo, assim, então né, foi uma sensação assim de impacto instantâneo ali, né, da pessoa ver, tipo assim, pô, aprendi a criar carteira, mintar um trabalho, recebi grana e essa grana já está na minha conta, já posso fazer compras ali e tudo. Então, acho que, né, a questão da grana, acho que, né, o impacto, né, que acontece de qualquer forma, assim, e depois a gente viu alguns artistas meio que continuando com o perfil ali de NFT, tipo assim, mintou um trabalho que a gente comprou, depois, já mintei uma outra série aqui e tudo. Então, assim, algumas pessoas, elas meio que pegaram ali né, o gancho da coisa, assim, então estão continuando, assim, né? Um outro impacto, assim, né, a gente não dá para saber se foi uma coisa direta ou não, mas, né, né, de Wieland, desse lance do Cura, né, de ter entrado no Cripto Serrão, depois né, já ir com um trampo de NFT também para o Cura e tal. Então, né, eu vejo alguns impactos desses, assim. E durante as oficinas também deu para sentir muito, assim, dos artistas, de como que a formação ali, esse processo de formação estava mudando muito a cabeça deles, assim, saca? De entender, tipo, de conseguir entender um pouco mais, né, o que que é criptomoeda, como é que funciona isso, o que que é isso de carteira e tudo. E, né, igual o Shima falou uma hora, assim, né, de que às vezes falta o beabá mesmo, assim, é só tipo, velho, é isso, não é, né, que nem o Shima falou também, baixar, você já sabe, baixa esse aplicativo aqui, você vai gerar um códigozinho ali, esse é seu endereço, pronto, você pode receber, mandar e tal. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente viu também né, de muitas pessoas que tinham curiosidade, tinham interesse de entender um pouco mais desse mundo e que durante as oficinas deu para perceber que abriu bastante a cabeça da galera também. Galera, comentário aí, PV falando, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ouvindo sim, aham. Então, vamos lá. No começo da minha fala aqui, eu comentei que geralmente você não vê muita gente com o dinheiro sobrando para poder fazer investimento, né? E pelo menos as pessoas que eu conheço, mas assim, sempre falaram de guardar uma graninha na poupança. E aí foi aí que quando eu comecei a tentar pensar em algumas possibilidades diferentes de guardar uma grana, de pensar em outras coisas além de poupança, outras possibilidades, que me veio a ideia da criptomoeda. Então, esse é um ambiente muito novo. Eu acho que só de trabalhar com esse projeto, a gente já começou a, tipo, quebrar paradigmas mesmo, assim, tá ligado? Tipo,
da possibilidade de você, depois de receber essa grana em criptomoeda, deixá-la ali e esperar. Mas aí eu vou trazer, assim, então acho que a galera curtiu mesmo, mas precisa aumentar ali a liquidez, então às vezes já converteu em real para resolver os corre da vida, e normal também. Mas um aprendizado que eu acho que é importante falar da equipe enquanto a gente produzindo e organizando o projeto, é que coisas que vão melhorando para as próximas edições, né? Deixa abaixo, tá, gente? Nem sei se era para contar isso aqui não, mas enfim, na hora de divulgar e fazer a comunicação do projeto, o jeito mais simples que a gente encontrou de falar foi assim: nós vamos fazer uma premiação no valor de R$ 500 em tesos. E aí ajudava a galera a imaginar, pô, então tá, então eu vou ganhar R$ 500 de premiação se eu for aprovado pela curadoria nesse edital, e aí eu vou poder fazer o que eu quiser com R$ 500, só que vai estar em criptomoeda teso. Só que quando a gente comprou o teso, tava num valor, tá ligado? E aí, quando a gente foi passar para a galera, já não era mais R$ 500. Então, assim, são aprendizados do processo, faz parte e tal, mas tudo isso são desafios de algo que ainda é novo e tal, então já ajudou a gente a pensar, não, o pagamento vai ser em tesos, tal, não precisa falar, tem que falar qual que é o momento ali da cotação e tal, mas tudo isso, galera, ajuda o povo que participou do projeto, e como processo formativo eu falo, a pensar em cotação, sabe? A pensar por que às vezes o dólar está mais caro ou mais barato, o real está mais caro ou mais barato, o euro, enfim, outras moedas além da Tesos, enfim. Então, tudo isso foi aprendizado, saca? Assim, então, eu curto, velho, eu curto as coisas que vão acontecendo no meio do caminho, porque é assim que a gente vai aprendendo. O bagulho é Mas, doido, o bagulho é doido. hã? Eu já passei um sufoco aí com isso aí, nossa. Passou, pai? Passei mal. Dá ideia então, como é que foi? Mano, tu Como é que foi? imagina a mesma coisa. Tu tem um valor, e aí o Elon Musk twitta um bagulho, e aí no outro dia não é mais aquilo que era, filho. Isso aí, com dinheiro para comprar, cesta básica. Imagina. Mano, eu passei mal, eu fiquei maluco. Eu falei, mano, sinistro, sinistro, sinistro. Tipo, mano, é a primeira coisa, tipo, mano, tem que ser a primeira coisa que a gente tem que aprender é que existe stablecoin. Pronto. E aí tu fica, mano, caralho, depois que eu descobri que essa parada existia, eu falei, mano, que doideira, que doideira. Tipo, foi uma loucura, tipo, fiquei desesperado. Falei, mano, cara, que sinistro, que doideira. Tipo, mano, é grana, e essa grana não é minha, é grana pra, tipo, mano, pra comprar comida pros outros, sabe? Tipo, falei, mano, sinistro. Aí, tipo, tive que aguardar um tempinho assim, tipo, a gente teve que adiar o dia que a gente ia fazer a ação. Aí esperou recuperar e tal, recuperamos um pouquinho e voltamos. Mano, foi doideira, 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 doideira. Filho, vamos Acho que tem, aprender, né? tem Ainda outros bem que a gente aprendeu agora, né? tem uns aprendizados que eu acho que são comuns para todos nós, assim. Tem um primeiro que eu acho que é o fundamental, né? Para mim também foi fundamental a educação financeira, né? Que tem essa ganhar, poupar e investir, né? O tripé da riqueza, que dizem. E eu acho que tem uma outra coisa também que é um fenômeno da internet que vem junto, né? Eu acho que tem lado bom e lado ruim, mas controlar o FOMO, controlar o FOMO por um lado e por outro lado poder usar fazer com que o FOMO traga a gente, né? Para conhecer, para despertar uma vontade de conhecer, tal, né? Dar essa empolgação. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que FOMO passa, né? E eu acho que todo mundo aqui pegou a primeira geração. Você está falando do ano passado? Mas não, meu contato com NFT foi ano passado. Se foi no começo do ano, no final do ano, acho que é a primeira geração ainda. E dá
essa loucura mesmo, né, de ver o câmbio de todas as moedas subir, descer, de querer comprar uma coisa que alguém falou, que tal. Então, tá na crista da onda, né, o tempo todo querendo surfar ali. Acho que o ano passado foi um momento muito peculiar, né, das criptomoedas. A gente está vivendo um outro momento agora, né, que faz também a gente pensar estratégias, né, porque no momento de alta, da euforia e dessa loucura, tá todo mundo empolgado, emocionado. E aí, nesse momento eu vou falar, nesse momento do mercado em baixa, como que os projetos dão continuidade? Acho que é uma pergunta um pouco sobre continuidade. Onde que andam os projetos, em que pé que está, como que isso está estruturado, já para pensando assim, já pensando nos próximos passos, pensando nos próximos caminhos, o que está na agulha aí para ser disparado. Olha, como social crypto art, a forma que eu visualizei de descentralizar essa responsabilidade que estava sobre mim, porque, tipo, se eu não tivesse com tempo para desenvolver artes novas, não ia ter arte para ser vendida, não ia ter grana para ser realizada as ações sociais. E aí me veio esse estalo, eu falei, mano, a gente precisa ter a nosso próprio marketplace. Mas é isso, tipo, não é um desafio, não é uma parada tão simples, né? É um desafio um pouco complexo, mas o nosso maior objetivo assim, é a gente ter o nosso próprio marketplace. Mas uma vez que a gente ainda não tem o nosso marketplace rodando, funcional, a gente vai ali fazendo uso das plataformas, splitando e, enfim, direcionando essa grana para o fundo. Rolou a gente venceu o hackathon do Ethereum Rio, e aí tipo, a gente ganhou a premiação lá, a gente mandou a grana para os developers. A gente, tipo, o objetivo era ter, tipo, mais ou menos um marketplace funcional, assim, então, tipo, um smart contract que esteja deployado, sabe, para você poder, tipo, fazer parte daquilo ali, a gente conseguiu e tal, recebeu. Só que aí, tipo, a gente ainda está no desenvolvimento, sabe? Mas é uma parada que a gente quer muito ter essa parada rodando. Mas por enquanto, né, a gente vai indo, vai indo. Mas uma parada que a gente tem focado bastante é estruturar o nosso espaço. Então, ter ali uma estrutura tipo de computador, ter a estrutura de óculos para a gente poder mostrar para a galera o que a gente tem feito, o que a gente está falando, o que a gente está falando. E dar acesso para a rapaziada, sabe? Então, tipo, a gente vai estar ali meio que formando os próximos profissionais que vão estar trabalhando ali no metaverso. A gente vai estar formando a galera que já vai estar ciente do que pode, de como é que pode usar aquilo ali. A gente tá, tipo, mano, dando ferramenta para as pessoas e mostrando de que forma que eles conseguem usar aquilo ali ao favor deles, sabe? Eu acho que é mais ou menos por esse lado. O Shima mandou o Discord aí do Social Crypto Art. Quem quiser é só colar aí, trocar ideia lá, tem algumas tabs, algumas abas. Normalmente eu fico lá na laje, lá na sala da laje, esperando as pessoas. Mas é isso, vamos começar a ativar. Vai rolar um projeto aí em breve, que a gente foi convidado para fazer a curadoria artística e está participando como um projeto, assim, é um projeto bem importante, vai ser bem irado, assim. Não vai ser dentro de um aeroporto, assim, num ambiente de circulação bem grande, sabe? Então, tá fluindo, tá rolando. Aos pouquinhos a gente vai conquistando. Massa. Cara, acho que isso de aprendizados e próximas edições, encaminhamentos, assim, eu acho que isso da compra da criptomoeda e da conversão dela, acho que foi um dos principais aprendizados ali. Igual o PV falou, a gente ficou quebrando a cabeça ali, como que a gente comunica para as pessoas, tipo,
Porque é isso, no fim das contas a gente comprou R$ 500 de tênis, né? Mas depois o tênis caiu ali, né? Mas E poderia ter subido, né? Hein, Sandrinho? É importante lembrar. É importante lembrar. Mas igual vocês falaram aí, eu acho que isso, né, faz parte também, assim, né? Tipo, de, né, de quem estiver entrando e topando participar do projeto ali, tipo assim, ó, isso é uma flutuação que rola, né? Eu acho que isso de conseguir, né, de pensar melhor, assim, quando que vai comprar e se converte para uma stablecoin, né, igual o Jean falou, ou, né, pensa alguma forma de minimizar esses riscos, assim. Eu acho que esse é um aprendizado, assim. E a gente até já tinha pensado, assim, cogitado, às vezes, inscrever o projeto nessas chamadas internacionais, né, que tem específicas de premiação em cripto mesmo, né? Então, tipo, você tem um projeto, você recebe em cripto para conseguir executar ele. Mas, por enquanto, a gente está pensando mais local, assim, né? Então, né, a primeira edição foi na lei municipal, foi, né, foi pelo fundo da lei municipal e a gente está, né, vamos ver, na expectativa aí de conseguir passar num outro edital assim e, né, e pedindo uma verba maior também, né, para a gente conseguir executar o projeto assim, porque, né, eu acho que a diferença de no momento de escrever o projeto para executar ele depois, né, que vai vendo tipo assim, não, isso aqui dá muito trampo, né, e aí o que uma pessoa tinha que fazer, estava pensando que ia fazer uma coisa, acaba tendo que fazer 10 para o projeto realmente acontecer. Então, acho que esses aprendizados, assim, acho que já, né, para uma próxima edição, assim, acho que vai fluir bem melhor, assim, né, e continuar, acho que nessa mesma linha, assim, de formação, né, de redução dessas distâncias, né, e barreiras com a tecnologia e de promover a arte da periferia, assim, né? Acho que continuar com esse equilíbrio, assim, entre formação e divulgação dos artistas. Posso fazer uma pergunta? E ainda em continuidade, galera, eu acho que, né, umas coisas que a gente já conversou, né, Sandro? A gente tem um processo mais intenso, assim, de alguma forma. Por exemplo, para os artistas, a gente conseguir ter uma imersão, sabe, assim, para a galera se conhecer melhor ou trabalhar o processo criativo de alguma forma, e vai que isso possa ir reverberar em, sei lá, talvez uma continuidade de um processo coletivo, descentralizado, uma DAO, enfim, ou algum trampo conjunto, enfim. Um giro mais intenso dentro da comunidade, para quem não é de dentro, conhecer mesmo, circular e andar pela quebrada ali, quem é de outra quebrada, conhecer uma nova e tal. E até a própria questão, né, na exposição, no dia lá da exposição presencial, os óculos, né, de realidade virtual, isso pode deixar a experiência, né, mais forte, assim, para quem está tendo o primeiro contato, enfim. E às vezes é uma coisa que tecnicamente e socialmente está meio distante de algumas pessoas. Então, assim, pô, tá ali do lado, pega, experimenta, vê como é que é. Tipo, aquilo que às vezes você já viu na TV ali, vem cá para você ver como é que é, experimenta e tal. Então, assim, são algumas coisas que a gente vem trabalhando e pensando aí para os próximos. E por mais que tenham vários desafios, eu acho que é massa, trazendo uma outra reflexão aqui, acho que é massa a gente já está se envolvendo assim nisso e fico pensando assim, o que define o valor de um quadro, sabe assim, quando você olha para um quadro e fala, pô, esse quadro vale R$2.000, você olha para esse quadro e fala, esse quadro vale R$50.000, ou esse quadro vale mais de R$1 milhão, assim, quem que define o valor, né, numa obra de arte, assim, e aí se a gente pensa que desde o início agora a periferia está envolvida no ambiente de criptoarte, talvez seja uma forma da gente não dar mole e deixar esses espaços do metaverso, por exemplo, virarem como grandes galerias que já são monopolizadas por poucas pessoas, para os artistas de periferia não ficarem de fora de novo, sabe assim?
Então, já deixa essa reflexão aí da gente dar valor à arte de favela e periferia nesses espaços, assim como a gente precisa aqui no mundo concreto, analógico, real, no metaverso também, assim, saca? Ocupar esses espaços antes que seja tarde demais, senão a gente vai ficar na periferia, na borda, na margem, no metaverso também, sacou? A gente vai ter a favela e a perifa dentro do metaverso, se a gente demole. Pode Vocês fazer a sua pergunta aí, isso. consegue me ouvir? Estão me vendo? Normal? Ah, legal. Sou Márcio de Itaquera, São Paulo. Não sei se tem mais alguém aí de São Paulo. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho muito importante, é fundamental o que vocês estão passando aí. Essa questão de educação em relação ao mercado dentro do metaverso é fundamental, porque a gente se vê na internet, o brasileiro só sabe de criptomoeda, NFTs, de compra de terrenos. Então, a gente não tem uma educação, a gente não sabe exatamente o que vai fazer dentro do metaverso, né? E essa parte que vocês estão fazendo é fundamental para que todo mundo tenha uma ótima base para entrar nesse mercado. Eu vou fazer algumas perguntas, na verdade duas. Vocês têm um laboratório? Porque a questão, eu estou desenvolvendo junto com o pessoal uma exposição, já tem mais de um mês, mas a gente está numa questão técnica de Blender, de modelagem 3D, e a gente não conseguiu a resposta. Se eu for esperar tornar esse produto perfeito, a exposição pode até não acontecer. Então, o que a gente pensa? Em jogar já, se a gente tem um laboratório com vocês, fazer o melhor que a gente puder, só que colocar para a prática, entendeu? Porque é a prática que desenvolve até mesmo a tecnologia, a criação, os pensamentos, as respostas, e a gente consegue, com isso, colocar um negócio para funcionar. Não sendo perfeito, a gente coloca para frente, né? Mas a gente vai moldando isso com o tempo, porque se for a gente aqui que eu digo, é periferia. Se eu for esperar um momento perfeito, o equipamento ideal, o recurso perfeito, a gente não vai ter. Então, a ideia é vocês têm um laboratório onde a gente consegue debater ideias, colocar até o produto ali para que todos tenham acesso e moldando ele e realmente colocar um produto para ser visualizado, alguma coisa assim. A outra questão... Ah, tá, acho que o Sandro respondeu. Vocês atendem somente a arte, certo? Porque eu falo de periferia, eu concordo com... É que o nome dele está museu aqui. Eu concordo com ele em relação à periferia. A periferia ela é muito rica, mas a gente está fora desse mercado. A gente precisa ser ouvido, precisa ser exposto, precisa ser desenvolvido. Então, concordo muito com ele. Digo a gente, porque a gente tem uma startup e a gente quer, até 2025, tornar o Brasil uma referência mundial em criação virtual. Então, a gente só vai conseguir somando essas pessoas e acreditamos que a periferia é a base para isso. Então, acreditamos muito no trabalho de vocês. Como chama o seu projeto, Márcio? Bom, qual deles? Esse projeto que você acabou de falar, eu pertenço à startup O Futuro, é o nome dela. A gente começa com realidade aumentada e virtual, a gente já está dentro do metaverso, só que a nossa primeira linguagem foi de levar as pessoas para dentro do metaverso, mas sem essa educação financeira, sabe, de moeda digital, nada disso. Ou seja, fazer uma compra com um Pix mesmo. Por quê? Para primeiro colocar as pessoas lá dentro, para elas gostarem do ambiente, começarem a fazer negócio da forma como elas sabem e depois fazer uma educação. Só que vocês estão fazendo uma coisa fundamental, que é educando certinho, porque se a gente busca na internet, a gente encontra muita gente, sabe, especulando, falando umas coisas, umas baboseiras aí que não faz o menor sentido. Bom, então, a gente tem alguns trabalhos, alguns já sendo negociados, mas não é somente um. Né? Eu não sei qual que você quer saber. Eu queria saber se o core mesmo, para você até trazer os links, tá. Deixar seus contatos aí para a gente fortalecer essa rede. Porque até então a gente está nesse eixo BH, Rio de Janeiro. Sim, eu então Itaquera está conectando com a Eu acho que é a Ana, acho que se não me engano é a Ana. Eu vi o trabalho de vocês, por acaso, no jornal da Globo,
faz anos que eu não assisto. Aí eu assim falo, nossa, é aquilo que eu precisava, porque quando a gente entra na internet também, metaverso, o que a gente encontra muito? Tudo em inglês. O brasileiro se sente completamente perdido. Então a gente precisava de alguma coisa séria do Brasil que realmente queira desenvolver. E aí encontrei vocês, né? Então, eu tenho contato dela, eu tenho alguns contatos de vocês, eu posso me aproximar mais ainda, porque a ideia é essa, né? Então, a gente tem planos para fazer negócios com a periferia, que a gente acha que é muito rica, mas isso é fundamental que vocês estão fazendo, de educar de uma forma financeira lá dentro. Caso contrário, a gente ficaria somente no Pix mesmo. E uma hora isso vai mudar para a criptomoeda. Então, a gente precisa de alguém que realmente ensine isso. Pô, então, vou fazer um convite, porque, bom, se o Jean, o Sandro e o PV quiserem responder, né, em relação aos laboratórios deles, mas em relação ao museu e essa live, a gente está agora na fase de roda de conversa, né, mas eu recomendo você buscar lá no nosso YouTube, porque esse projeto começou com oficinas, né? E o próprio Otis, ele fez oficina sobre mundos virtuais, dando um panorama geral, várias plataformas existentes, e falou muito dessa parte técnica que você perguntou, né? Pô, será que começa com Blender e tudo mais? E tem uma exatamente sobre meta-arquitetura, que aí são 2 aulas, né? Falando mais dessa parte de construção, que é a própria construção da exposição do Criptocerrão, que é essa que passou no Jornal da Globo, né? E que tem muitas plataformas e muitas formas de fazer, então fica aí o convite para você acessar lá o nosso canal e ver essas oficinas, né? Mas vou deixar aí o pessoal responder também essa questão. Existem algumas formas, né, de construção desses mundos virtuais. Nós, né, como 2050, que representa, que é a nossa empresa, que a gente fala sobre futuro, fala sobre inovação, NFTs, metaverso, 3D, que é o meu papel como creator, né, como criador, como artista, é falar sobre isso, mas ao mesmo tempo existem algumas ferramentas assim que auxiliam nesse processo de criação, sabe? Então, tipo, a gente tem, por exemplo, o Spatial, a gente tem algumas ferramentas que ajudam, tipo, inclusive dentro do óculos de realidade virtual, para poder criar de forma mais intuitiva, sabe? Então, é uma parada um pouco complexa para quem está vendo de fora. Se você quiser criar tudo do zero, não tiver nenhum contato, mas também é algo bem intuitivo que você pode selecionar algumas salas, alguns presets assim, mudar e colocar as obras que você quer expor, sabe? Convidar a galera para olhar, para visualizar aquilo ali, olhar de pertinho, dar um zoom, comprar, enfim. Tem algumas paradas bem maneiras, assim, nesse sentido. Tem um Cyber, tem um Spatial, tem o próprio CryptoVox, que dá para você entrar pelo celular também, que é bem interessante, sabe? E aí, dentro do óculos de realidade virtual, existem alguns grupos. Tem o Mozilla Hubs também, que é bem maneiro, assim, funciona direto no browser, sabe? Enfim. E tem as opções também do óculos mesmo, né? Tem o VR Chat, que é muito doido, assim, bem maneiro, assim, de usar também. Você tá ali com um monte de gente ali, tem, pô, é uma parada muito doida. Teve um dia que eu tava numa sessão de karaokê, com um monte de gente de qualquer lugar do mundo. E aí, tipo, tava passando a letra na tela, e aí os caras, tipo, tinham uma guitarra lá, podia pegar a guitarra, os caras estavam cantando, enfim. É uma parada muito doida que, tipo, daqui a pouquinho vai fazer parte do nosso dia a dia e vai ser normal, sabe? A gente fala, vou botar o óculos. Ou na real vai ser assim, vou tirar o óculos, né? Vou tirar o óculos, vou tomar um suco ali sei lá, vou dar um rolê na praia. Enfim. É muito doido também a gente estar falando sobre isso e a gente está aqui, tipo, no Zoom, né? Tipo, aqui todo mundo quadradinho, tranquilão. Pô, eu gostaria muito de estar usando óculos agora, abraçando alguém, apertando a mão de alguém, dando tchau, sabe? Pulando, gigante, sei lá. Enfim, bugando dentro do... Enfim. O
Shima compartilhou uns links, compartilhou o canal do museu, e eu coloquei também o link vou pôr de novo aqui do site do CriptoSerrão, e lá a gente colocou as oficinas que rolaram nessa primeira edição, né? Tanto de introdução à criptomoeda, né? As finanças, assim, e específico de NFT e mercados de criptoarte e tudo. Sobre isso de mundos virtuais e tal, aí eu acho que o Jean já falou, assim, acho que eu não tenho tanto conhecimento, assim, não, né? Eu sei um pouco, né, de Blender, dessas coisas, de Mozilla Hubs e tudo, mas né, eu acho que depende muito de qual que for a finalidade do projeto também, né? Se é uma coisa que, né, uma exposição que vai acontecer uma vez, se é um momento, ou se é uma coisa que a ideia é que cresça e vá, né, evoluindo e tudo, acho que depende de quais são os objetivos, assim, né, desses mundos virtuais, assim. Seria uma exposição consegue me ouvir, né? Seria uma exposição arte realmente em Uhum, 3D, e a ideia é que cresça, mas principalmente a ideia é que a gente consiga desenvolver realmente uma tecnologia boa que uma uhum, pessoa da mais simples consiga fazer, porque não adianta eu inventar uma coisa que só pode ser feito com o iPhone uhum, 15, com um equipamento com o i7, porque a gente está falando da uhum, periferia. Então, que a uhum, gente consiga, com equipamento básico, desenvolver uma coisa com muita qualidade e que as uhum. outras pessoas consigam replicar. Sim, legal, legal. Eu acho que, né, nesses que o Jean falou, assim, eu acho que o Hubs ele é uma plataforma mais amigável, vamos dizer assim, e, né, e até, assim, né, aí já entra, eu acho que mais uma questão de acesso no sentido de terreno mesmo, né, que é isso do metaverso mesmo, assim, né, a experiência que eu tive com o museu de montar a exposição lá, né, o Fábio Ema, ele me deu um mini curso de pedreiro no metaverso, de construir as coisas assim, e foi muito doido, porque eu nunca tinha mexido, né, tinha um conhecimento básico, assim, de Blender, e já saquei, né, como que posiciona um objeto nesse mundo aí, como que troca aquela imagem, isso e tudo, e, enfim, né, eu achei a curva de aprendizado, assim, de boa até, assim, não era uma coisa super complexa, não. O que eu penso mais, assim, que é o que você falou, que eu senti também no CriptoSerrão, é, né, que normalmente esses ambientes virtuais, eles exigem uma máquina boa, né, assim, às vezes não precisa ser uma máquina super potente, mas um mínimo ali para conseguir rodar essas coisas, acho que exige, sim. Então, né, eu não sei assim dizer qual desses mundos virtuais, né, seja metaverso ou seja mais fechado assim, quais que são mais acessíveis, vamos dizer assim, né, que não exija tanto de processamento para conseguir rodar assim e tal. Tem uma pergunta aqui do Paulo, que ele fez no Twitch, aí está aqui no Zoom também. Como seria possível criar uma iLoja no metaverso e um iShow como o do Fortnite? Como se daria esse processo? O código também é JavaScript? Ele é estudante de ciência da computação da UERJ. E aqui Pode vou voltar. emendar uma pergunta. Oi? Vou Oi? emendar aqui a pergunta que está no Zoom. Seria interessante salas de acesso secreto no metaverso? Travou um pouquinho. Tu consegue repetir, por favor, essa última pergunta? Essa última eu não entendi também não. Seria interessante salas de acesso secreto no metaverso? Ô, Shima, rola só de voltar um pouquinho na última pergunta ainda. Eu PV, vocês estão me ouvindo? Eu colei aí no chat.
a última pergunta foi: seria interessante salas de acesso secreto no metaverso? Não de antes, na real. Quando o companheiro perguntou se a gente tem laboratório, Ah, sim, sim, do Márcio. Marcos. Aham. Só dizendo assim, que a gente não tem laboratório, né? Contar da experiência do CryptoSerrão rapidamente aqui, a gente já está passando para outra. Não, vai, tranquilo, toma o seu tempo. Responde, não precisa ter pressa, não. Não, Vamos nessa. beleza. Só lembrando, assim, nós somos um coletivo, assim, né? Ou pessoas, assim, agentes culturais, na verdade, então nós estamos no ambiente mais da arte mesmo, mas nós não somos uma associação, um grupo que tem vários anos de trabalho já em conjunto nessa área, ou uma empresa, uma startup, assim. Então, o que a gente fez foi, percebendo a possibilidade de um edital, de uma lei de incentivo à cultura, conseguir um recurso da cultura para trabalhar com NFT, premiar artistas de favela e periferia e fazer um processo formativo com essas pessoas. Então, assim, o laboratório que a gente tinha era os computadores celulares de cada pessoa ali mesmo. E quando a gente faz outras formações aqui no Seu Vizinho, que é esse projeto que eu estou participando, inclusive, fica aí também, quem puder seguir as redes sociais, nosso Instagram é @seuvizinho_, @seuvizinho_. A gente faz parcerias com centros culturais que já têm computadores, enfim, tudo bem. Antigamente a gente falava que era Natora Produções. Agora a gente está buscando ter a estrutura ou fazer parcerias em locais que têm essa estrutura. Então, em termos de infraestrutura, de laboratório, a gente não tem, mas a gente está nessa caminhada dos processos formativos e vai conseguir fazer essa formação sobre criptomoedas, sobre educação financeira que não tem nas escolas e deveria ter demais da conta. A gente só precisa realmente de um apoio, de uma aproximação, se topar trocar uma ideia depois daqui, a gente se fortalecer para fazer isso acontecer. Laboratório a gente não tem, mas raça e gana para trabalhar e fazer acontecer, difundir esse conhecimento que a gente vai aprendendo junto, a gente tem. Com recurso a gente vai fazer junto. Falei. E aí, tem essa pergunta, colei no chat aqui acho que são perguntas mais técnicas. Aham. Eu vou falar da primeira pergunta, né? Se é possível abrir uma loja no metaverso e um show. Eu acho que já rola, né? Eu não sou a pessoa também mais capacitada de metaverso, sim, mas pelo que eu já vi, né, assim, espaço, né, esses terrenos, espaço no metaverso é o que a pessoa quer que seja, né? Pode ser um museu, pode ser uma loja, pode ser só um terreno ali. Teve um dia, eu acho que foi no CryptoVoxels, que às vezes tem uns terrenos que ele meio que muda a sua interface. Então eu tava do nada, eu tava meio que num jogo de tirinho assim, apareceu uma arminha, apareceu uma coisa. Eu não lembro se foi no CryptoVox do Vox ou outro lugar assim. Mas enfim, tipo, né, então o que eu imagino é que né, no metaverso ali, eu acho que tudo isso é possível tranquilamente, assim, tanto de loja quanto de show. O Otis gosta muito de usar o exemplo de o metaverso é como se a gente tivesse tipo, como se a gente estivesse dentro de um shopping, né? Então, cada terreno ali seria uma loja expositiva que você está oferecendo os produtos. Tem gente que tem arte nessas lojas, né? Tem gente que tem wearables, sei lá, vai modelar ali os objetos, os tênis, camisas, boné, o que seja, disponibilizar isso como NFT, né? Então, tipo, é bem possível sim. Tipo, o CryptoVoxels em si, ele tem abertura para código em JavaScript, então dá para adicionar funções, dá para adicionar coisas que leiam em JS. Acho que é isso, basicamente, o que a gente está fazendo cada perfil ali, cada plataforma de NFT é uma loja, né? Então, tipo, o que a gente está vendendo são artes e o que a gente está fazendo
de certa forma, usando isso para mudar alguma coisa nesse mundo aqui que, se a gente não mudar nada, filho, vai ficar só no virtual, deduzindo coisa. O Marlos até colocou aqui no chat, só para deixar registrado, o projeto do Cripto Serrão lá no museu, lá no distrito, ele direcionava, né, pro marketplace, né, para compra. Uhum. Isso. Então, tinha é um pouco essa função loja, né? É que a compra, de fato, você não tem o caixa instalado dentro como seria na realidade, né? Fora do metaverso. Mas eu acho que os procedimentos são análogos, né? De você fazer a compra pela sua carteira no marketplace, mas o espaço virtual funcionar como loja, né? Também coloquei ele no chat, mas vou falar aqui. Em relação às salas secretas, já tem algumas funcionalidades, né? Que como o NFT é um item que garante a posse e também a autoria, né? Mas tem muitos casos de NFT que é uma marca que fez ou fez numa grande quantidade como se fosse um ingresso. E aí você pode usar no metaverso o NFT justamente como esse passe, assim como usando o próprio exemplo do Fortnite, né, que tem o Battle Pass, você vai lá na loja do videogame, compra aquele passe, e aí você acessa lá uma determinada fase do jogo. No metaverso você tem o token gating, que é você compra o NFT, que permite que você entre num determinado espaço ou não. No museu a gente não está usando porque o espaço é público, mas a gente estava até pensando assim, num segundo espaço, de repente, fazer umas exposições que aí a pessoa vai lá, pega o NFT do museu para entrar na segunda galeria, né? E a gente pensou até em fazer uma coisa meio DAO também, de lançar um token, e aí quando a gente está montando uma exposição, só quem tem aquele token da DAO do museu vai poder entrar para ver como é que está ficando, para participar do making off, né? Fazer as oficinas, né? É um dos recursos que eu acho que são bem interessantes e que ainda são pouco usados, mas que tem alto potencial até para trazer mais valor para os NFTs, né? Tem... Bateu aqui o horário. O ponto vai me avisar que é hora de encerrar. Tem alguma coisa que vocês não falaram, querem falar, deixar registrado, porque estamos na reta final. Não dá para ser mais longo, porque a gente tem um horário bem demarcado, assim. Eu acho que a gente tinha que fazer uma DAO. DAO das DAOs. Tô Tem brincando, que ser mas eu o acho que Favela DAO. então, eu acho que esse espaço aqui foi bem interessante, assim, para a gente somar as forças, sabe? E vou acionar vou acionar o Sandro, vou acionar o PV aí. Bora para cima. Tem muita coisa aí para fazer, ó. E o museu também, ó. Tamo junto. Muita coisa. Acho que é isso, tipo, sabe o quanto que dá trabalho. Querendo ou não, é um tipo de trabalho, né? Que tu tá ali, sei lá, postando no Twitter, pintando uma obra. Tem toda essa organização, sabe? Meio que eu tô dividida entre arte, faculdade, trampos, são milhões de tarefas, milhões de funções, assim, sabe? Então, tipo, equilibrar isso tudo é uma grande responsa, mas é o que a gente acredita, sabe? Então, nada mais faz mais sentido do que isso que a gente faz. Acho que é isso. Tamo junto geral aí, muita coisa. Massa, valeu. Eu queria
Queria agradecer também né, o convite para hoje, essa conversa. Muito bom poder trocar uma ideia com o Jean, né? Meio que já acompanha nas redes há um tempo, assim, massa poder ouvir melhor. E agradecer ao museu também, né? Não só pelo convite para a conversa, mas pelo espaço para a exposição lá, assim, acho que somou para o projeto de um jeito que, não, foi muito massa, né? Inicialmente, quando a gente escreveu o projeto, que eu tinha mexido com uma coisa de Mozilla Hubs antes, eu assim, vou montar uma salinha ali no Mozilla Hubs. Aí depois, né, conseguimos fechar essa parceria, assim, não, foi muito massa. Os artistas, eles ficaram, tipo, todo mundo ficou em êxtase, assim, né, de ver que, né, o trabalho estava no metaverso também e tudo, então, queria agradecer isso, agradecer PV também, que aceitou o convite aí, Shima, todo mundo que colou, Marlos, valeu demais, é isso. Dá um salve aí, PV. Não vou repetir, não. Os agradecimentos aí já rolaram. Só força mesmo, tamo junto. Agora, fica o convite para a gente poder manter a rede e ter os contatos aí presencialmente também. Então, a gente fazer um intercâmbio, colar no Rio, a galera do Rio colar aqui em BH também, no Serrão, e também São Paulo. Tipo assim, fazer essas conexões todas aí, todo mundo está envolvido. Vamos que vamos. Só Falar força, em, valeu. falar em presencial. Semana que vem tem a última roda de conversa e eu estarei no SESC Tijuca, vou apresentar de lá para participar. Vai rolar a última roda de conversa da ocupação Metaverso e Arte, que é rodas culturais, música e metaverso, e a festa de encerramento com o Otis e o Dream Pepagé. Vai ser a partir das 18 horas. Mas esse é só o começo, né? Essa última roda de conversa dessa temporada. Quero, em nome do museu, agradecer a presença do PV, do seu vizinho, Sandro Micoli, Cripto Serrão, Jean, Social Crypto Art DAO. Essa é uma realização do SESC Tijuca. Eu sou o Shima, que vos fala. Agradeço enormemente. Boa noite para todo mundo. E até semana que vem. Até semana que vem, eu vou estar aqui, hein? Vou brotar, hein? Valeu, pessoal. Boa Abraço. noite. Tamo junto. Grande abraço a todos aí. Valeu.